Abram a Bíblia de vocês num texto bem conhecido, Josué capítulo 1, versículo 1 ao versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 1 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo o povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, de toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por este culto que nós estamos prestando ao Senhor. Te agradecemos por tudo que já vivemos essa noite, por tudo que nós passamos nesses minutos, Pai. Peço nesse momento que o Senhor me use como uma ferramenta do Senhor para a edificação da tua igreja, pois o Senhor trouxe todas essas pessoas aqui não para ouvir as minhas palavras, ouvir a minha voz, mas todos estão aqui para ouvir a tua voz, então que o Senhor me use essa noite. É essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. As nossas vidas, elas são cheias de fases, não são? As nossas vidas, elas são repletas de fases. Ora fases boas, ora fases ruins. Obrigado. Eu e você passamos por momentos difíceis e por momentos bons. Se você está vivendo hoje um momento glorioso, um momento bom, um momento de paz, agradeça a Deus. Porque talvez amanhã ou depois você passará por um momento difícil, porque a nossa vida ela é cheia de fases. Seja ela boa ou seja ela ruim, ela não dura para sempre. Toda fase na sua e na minha vida ela acaba. Seja fase boa, seja fase ruim, todas elas passam. Só que muitas vezes nós não sabemos como lidar nos momentos ruins. Nós não sabemos como viver nos momentos de crises. Nós não sabemos nos comportar muitas vezes quando a chuva está caindo em nossa cabeça. Porque quando está tudo bem, creio que todos aqui facilmente conseguem levantar as suas mãos a Deus e agradecer, Senhor, obrigado pelas bênçãos, obrigado por tudo, mas quando dói, é muito difícil nós entendermos como conciliar todas as coisas. No texto de hoje nós veremos que em momentos de crise, nos momentos ruins, é o momento em que nós temos que continuar caminhando. Talvez você já tenha passado por um momento difícil na sua vida onde brecou você e você parou ali mesmo e não saiu mais do lugar. Mas esse texto nos mostra que a vontade de Deus é que mesmo em meio aos problemas e aos momentos difíceis, você e eu continuemos caminhando, sempre caminhando e confiando nele, porque no meio das crises é que o Senhor molda o seu povo. É no meio das crises e dos problemas que o Senhor molda, forja o nosso caráter. O contexto desse texto que nós lemos essa noite narra um ponto crucial e muito importante da história do povo de Israel. Se você já leu o Antigo Testamento, você já ouviu falar de Moisés, você já ouviu falar de Josué. O ponto que nós lemos aqui
nos mostra que Josué, ainda jovem, ele foi chamado por Deus para liderar o povo e para suceder o grande Moisés. Moisés, ele não era apenas um líder do povo, ele era o libertador do povo. Através de Moisés, Deus libertou o povo do Egito depois de 400 anos escravos lá. Ele não apenas era um expoente da época, mas ele era o libertador e ele era o legislador do povo. Ele deu a lei ao povo. Moisés, ele era grande em Israel. Se você até nos evangelhos costuma ler os evangelhos, você lê que constantemente é citado a lei de Moisés. A lei do Senhor era dado como a lei de Moisés, porque ele foi o responsável por entregar a lei ao povo. Então Moisés, ele era um grande homem do povo de Israel. Então nós vemos nesse texto que ele morre. Moisés, o grande Moisés que falava face a face com Deus, que subia no Monte Sinai e voltava com o seu rosto resplandecente, ele morre. Ele morre e o povo não sabe mais o que fazer. Ele morre e talvez aquele momento fosse o pior momento da história para Moisés morrer. Porque o texto que nós lemos aqui narra que eles estavam aqui, como o pessoal diz aí fora, eles estavam na cara do gol. Se os irmãos não sabem, Deus prometeu a Abraão que ele daria uma terra por descendência, ele daria uma terra para os seus descendentes. E passaram séculos e séculos e séculos, eles foram presos no Egito, eles ficaram 400 anos escravos no Egito, e muitos israelitas chegaram a duvidar, será que essa tal de terra que emana leite e mel é verdadeira? Será que a promessa que Deus fez a Abraão realmente um dia vai se cumprir? Não parece muitas vezes que a fase ruim demora tanto passar que a gente não sabe mais se ela vai passar? A gente questiona a Deus, Senhor, até quando vou passar por isso? Senhor, até quando eu vou enfrentar essas situações? Até quando? Depois de 400 anos no Egito, o povo é liberto. Só que tem um problema. Eles andaram mais 40 anos no deserto. E muitos morreram no deserto e não chegaram a ver a tal da terra prometida. Só que agora, neste ponto em que nós lemos, eles estão de frente para a terra prometida. Aquela terra que muitos duvidaram no passado, aquela terra que muitos acharam que era até lenda, estava ali na frente deles, a terra que Deus prometeu aos israelitas. O povo agora deveria atravessar o Rio Jordão e tomar essa terra que era por direito dada por Deus. Só que no momento de entrar na terra prometida, o grande líder morre. No momento de atravessar o Rio Jordão e conquistar a herança prometida séculos atrás, o grande Moisés morre. Realmente parece que as crises elas chegam no momento em que toda crise não é bem-vinda, mas parece que existem momentos cruciais em que a crise chega e não poderia ter chegado, não é assim? Talvez você fale, poxa, só me faltava isso agora, e parece que é exatamente isso que acontece. As crises elas são assim, elas se instalam na nossa vida e quanto menos a gente vê, nós já estamos instalados no meio de uma crise. Nós já estamos ali vivendo aqueles problemas. Foi assim com o povo de Israel. Acompanhe o versículo 1 e o versículo 2 comigo. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo o povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra em que eu estou para dar aos israelitas. Josué ele já era um auxiliar de Moisés, ele era fiel ao Senhor. E ele já sabia que ele seria o sucessor do grande Moisés, só que o que Josué não sabia é que ele sucederia Moisés exatamente no momento principal da história do povo. Ele sucederia Moisés na maior responsabilidade de todas, atravessar o Rio Jordão e invadir a terra prometida e conquistar a terra prometida. Talvez fosse um desafio enorme para Josué, e foi um desafio enorme para Josué. O povo de Israel, só para vocês entenderem o tamanho do desafio que Josué tinha, o povo de Israel estima-se que nessa época tinha mais de 2 milhões de habitantes. 2 milhões de pessoas
iriam atravessar o Rio Jordão, sem contar rebanhos de camelos, de ovelhas, com as suas crias, com as mulheres, com as crianças, com todos os carros e objetos que eles tinham na época que eles tinham que atravessar. Ou seja, era uma nação, milhões de pessoas atravessando, com animais e com todos os objetos que o povo carregou durante 40 anos no deserto. Então era muita coisa. E eles teriam que atravessar o Rio Jordão, que tinha nada mais, nada menos do que 30 metros de largura e 5 de profundidade. Como eles iriam atravessar o Rio Jordão com 5 metros de profundidade? 30 metros de largura, um baita de um rio, não é? Como eles iriam atravessar? Você já se colocou no lugar de Josué? No principal momento, no momento de conquistar aquilo que gerações e gerações sonhavam, Moisés morre. E então ele está como líder do povo para atravessar todo aquele povo com criança, com gado. Mas agora a responsabilidade era dele. Agora a responsabilidade era dele. Uma tarefa talvez quase impossível. Mas para Deus nada é impossível. Isso nos ensina uma coisa. Josué ele estava num momento difícil da vida dele, porque ele era auxiliar há muitos anos de Moisés, e com certeza ele estava muito triste pela morte do seu amigo Moisés. Mas no momento mais difícil, talvez, da vida dele, foi onde Deus colocou ele para caminhar. Entenda uma coisa, você e eu, nós vamos passar por problemas. Você e eu, nós vamos passar por perdas. Você e eu, nós vamos passar por problemas, mas continue caminhando, porque Deus deseja com que nós continuemos a caminhada. No momento mais difícil da vida de Josué, Deus não recolhe ele para algum lugar e poupa ele. Deus coloca ele na linha de frente de uma nação. Eu sei que está doendo, Josué. Eu sei que não está sendo fácil, você ainda é jovem. Eu sei disso, mas eu te escolhi para liderar o meu povo. Agora atravesse o Rio Jordão. Quantas vezes nos dias mais difíceis da sua vida Deus não pede para que você seja usado por Ele? Talvez no dia mais difícil da sua vida, nos dias em que você não está nem com vontade de falar um bom dia para alguém, talvez são nesses dias que Deus vai usar você para transformar a vida de alguém através do Espírito Santo de Deus. Talvez nos dias mais complicados da sua vida é onde Deus vai colocar você para ser bênção onde você estiver. Até nos dias mais difíceis, Deus ele nos usa. Deus ele nos usa como ferramentas na mão dele. Versículo 3 ao versículo 5. O texto continua e diz assim: Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas e até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. O nosso Deus, ele é maior do que os seus problemas. O nosso Deus é maior do que as suas crises. No momento em que provavelmente Josué, como homem, pensasse em recuar, Deus diz: Josué, escuta uma coisa. Assim como eu estive com Moisés, eu estarei com você. Não pare, caminhe, conduza esse povo, porque eu, assim como estive com Moisés, estarei com você e darei a terra onde vocês pisarem a planta dos pés. Vocês percebem que Deus até ele demarca o território onde seria deles. Do grande rio Eufrates até o mar grande no oeste, ou seja, Deus até dá as dimensões da terra, porque Deus já havia dado a vitória para o povo de Israel, mesmo antes deles atravessarem o Rio Jordão. Porque é Deus quem nos dá a vitória. É Deus que faz com que nos dias que nós estamos em crise, talvez crise de saúde, crise emocional, é nesses momentos em que Deus nos faz mais fortes. São nesses momentos em que nós somos provados como ouro no fogo. Você é provado como ouro no fogo. É um processo muitas vezes doloroso. É um processo muitas vezes que nos faz chorar, mas é um processo em que Deus molda você. Nós aqui na EBD, nós estamos estudando a carta de Tiago.
E Tiago ele começa a sua carta dizendo assim: fiquem felizes por passarem diversos tipos de provações, porque depois da aprovação, vocês serão aprovados por Deus, vocês serão perseverantes, vocês serão maduros. Você percebe que até o momento das crises tem que ser valorizado por nós, porque no momento das crises é que nós crescemos. Aliás, a igreja do Senhor Jesus cresceu no decorrer desses 2000 anos muito mais nas crises do que nos momentos bons. Quando o Império Romano tentou abafar a igreja nos primeiros séculos, crucificando cristãos e mais cristãos no Coliseu, foi onde a igreja continuou caminhando. A igreja ela cresceu sempre que passou por crises, porque o Deus de Josué é o mesmo Deus que é meu, que é seu. Não ache que o deserto veio para matar você, porque o deserto não veio para te matar, a tempestade não veio para te afogar. Mas é para te ensinar que quem comanda a sua vida não é você, não são as suas qualidades. Quem comanda a sua vida é única e exclusivamente Deus, que faz um povo atravessar um rio de 5 metros de profundidade. Esse é o nosso Deus. Deus nunca prometeu para você a ausência das batalhas. Ele prometeu a vitória nelas. Ele nunca prometeu que você não passaria pelos seus problemas. Portanto, nós vemos um evangelho secundário sendo pregado aí fora, onde prega que o cristão não pode sofrer, não pode passar por problemas, não pode passar por dores. Isso não existe. Porque o próprio Deus pisou nessa terra e a Bíblia diz que ele foi um homem de dores. Ele foi um homem de dores. E é assim comigo e com você. E quando você está sofrendo, não significa que Deus não te ama ou Deus não está nem aí para você. Mas é que Ele tem um propósito na sua vida, de forjar você em meio a essas dificuldades. Versículo 6 ao versículo 8. Acompanhe comigo. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Deus, ele disse antes que estaria com Josué por onde quer que ele andasse. Deus havia garantido a vitória para Josué, não foi isso? Olha, Josué, eu vou estar com você onde quer que você vá, então a vitória é sua. Apenas me obedeça e caminhe, lidere o povo. Só que agora Deus ele coloca algumas condições. Agora vem a nossa parte. A parte de Deus ele sempre faz. Agora vem a parte minha e a sua parte. Ele diz o seguinte: seja forte, corajoso e obediente à palavra de Deus. Eu vou estar com você, porém, seja forte, corajoso e obedeça à palavra de Deus. Ser forte, Deus estava pedindo para que Josué não desanimasse, mesmo numa situação tão ruim que ele se encontrava. Para que ele não desanimasse, não curvasse a sua cabeça, mas para que ele continuasse mesmo em meio a uma situação quase impossível de ser realizada. Seja corajoso, obedeça a palavra de Deus. Mesmo com a vitória garantida, Deus dá essas condições para Josué. Sabe o que isso nos ensina? Isso nos ensina um princípio muito importante, que me leva à história onde Jesus transformou a água em vinho em Caná da Galileia. Vocês reparem que ele pediu para que os serviçais enchessem as talhas de água. Não foi isso? Vários e vários e vários litros de água. Muita água. Transformar a água em vinho já era com Jesus. Mas encher as talhas d'água cabia aos homens que estavam ali. Isso nos ensina um princípio que muitas vezes nós pedimos tantas coisas para Deus, não é?
Nós choramos e choramos e pedimos as coisas para Deus, mas nós mesmos não nos colocamos em santidade. Nós mesmos muitas vezes não vivemos para Deus. Nós não obedecemos a palavra de Deus, não vivemos para Ele. E depois nós perguntamos o porquê talvez as coisas não aconteçam como nós gostaríamos que acontecessem. Faça a sua parte. O que é de Deus, Ele vai fazer, porque Ele é fiel, a Bíblia diz. O que é de Deus, Ele vai fazer, Ele é Deus. Agora faça a sua parte. Encher as talhas é comigo e com você. Ser forte, corajoso e obedecer era com Josué. A vitória não era com Josué. Josué não administrava o resultado daquela história. A única coisa que Josué poderia administrar era a sua obediência a Deus. A sua obediência a Deus. Como estamos nesse quesito? Como tem sido a sua vida? Faça uma autoanálise de você mesmo. Como tem sido a sua vida perante Deus? Você tem buscado viver uma vida de verdade para Deus? Você tem buscado viver uma vida de santidade para Deus? Os irmãos que vêm aqui todo domingo já me ouviram pregar várias vezes sobre buscar santidade, fé sem obras é morta e tudo mais, porque, por incrível que pareça, é a tônica da Bíblia. É a tônica do Novo Testamento. Deus nos pede santidade, Deus pede obediência. Deus pede para que a gente se entregue aos pés dele. E não apenas com falas, e não apenas dizendo que somos crentes, mas nos entregando para ele de verdade. Quantas vezes nós vivemos uma vida mentirosa? Quantas vezes nós vivemos uma vida para Deus morna? Uma vida que, na verdade, representam apenas migalhas para Deus. Você acha que Deus merece migalhas da sua vida? Você acha que Deus, Ele merece o pior que nós temos? Ou será que Ele merece tudo que nós temos de melhor? Tudo que nós temos de melhor. Você tem dado o seu melhor para Deus? Você tem obedecido a Deus? Você tem vivido para Deus? Por Ele e para Ele? No versículo 9, nós estamos caminhando para o final. O texto diz assim: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Aqui nós vemos o final desse trecho onde Deus ele ordena que Josué caminhe em meio à crise. Onde ele continuasse caminhando, mesmo em meio aos problemas. Mas sabe o desfecho dessa história? Josué ele seguiu as orientações do Senhor. Josué, ele atravessou com o povo, porque Deus fez com que o povo atravessasse o Rio Jordão. Ninguém morreu. Nenhuma cria do gado se perdeu. Eles atravessaram, sabe por quê? Porque é Deus que dá a vitória. Sabe o que mais? Eles rodearam uma cidade chamada Jericó. Eles deram 7 voltas na muralha e bradaram, e as muralhas, que eram as mais altas da época e impossíveis de passar por lado de lá, caíram. Sabe o que mais? Eles conquistaram toda a terra que Deus disse aqui. Eles enfrentaram povos mais bem armados que eles, e eles venceram. Sabe por quê? Não é porque Josué era bom demais, não. É porque Deus deu a vitória. A única coisa que Josué fez foi obedecer. Obediência. De nada vale uma vida na igreja sem obediência. De nada vale uma vida no hall de uma igreja, no hall de membros de uma igreja, sem obediência à palavra do Senhor, sem fidelidade à palavra do Senhor. De nada vale nós sermos crentes aqui fora e lá fora nós nos comportarmos como ímpios. De nada vale. Talvez você engane o irmão, o pastor e qualquer outra pessoa, não tem problema. Mas a Deus ninguém engana. Deus conhece o coração de cada um. E se Deus trouxe você essa noite, foi para que você analisasse a sua vida. Reveja os seus conceitos. Viva para Deus de verdade.
Chega de uma vida na hipocrisia. Chega de uma vida de qualquer jeito. Chega de uma vida mentirosa. Deus não te chamou para viver uma vida morna. Deus não te chamou para viver uma vida hipócrita. Deus, Ele te chamou porque Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. De verdade. De verdade. O povo atravessou o Jordão e conquistou a terra prometida. Então Josué, ele disse uma das frases mais famosas de toda a Bíblia, quando eles conquistaram toda a terra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele obedeceu, ele caminhou, ele meditou nesse livro de dia e de noite, ele venceu, conquistou tudo aquilo que Deus havia prometido e depois no final ele pôde dizer assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha, ele estava dizendo para o povo, tem vários deuses pagãos aí, sirvam quem vocês quiserem, eu não sei, o problema é de vocês. Uma coisa eu sei, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor porque Ele é fiel. Nós serviremos ao Senhor porque Ele promete e cumpre. Alguma vez Deus não cumpriu alguma coisa a você? Alguma vez Deus prometeu alguma coisa para você e não cumpriu? Alguma vez você já leu alguma promessa na Bíblia em que não se cumpriu na sua vida? Deus deve alguma coisa para nós? Não, porque Ele cumpre. Só que sabe qual é o problema? Ele só transforma água em vinho quando tem água na talha. E encher a talha é comigo e com você. A sua talha está cheia ou ela está vazia? A sua talha, ela está cheia ou ela está vazia? Talvez a sua talha esteja vazia e você esperando Jesus fazer vinho do nada. Faça a sua parte. Confie em Deus. Se entregue totalmente a Ele. E você vai ver que depois que passar a crise, assim como Josué, você e eu estaremos mais fortes. Os problemas, eles vão continuar aparecendo. Faz parte da vida. Eles vão continuar aparecendo. Mas a grande questão é como você encara os problemas, como você se comporta no meio das crises. Você abandona o Senhor, vira suas costas e vai embora? Ou você continua entendendo que Ele é fiel na sua vida, mesmo quando os problemas estão aparecendo? Deus é fiel. Não abandone Ele jamais. Não abandone aquele que é dono de todas as coisas. Seja fiel a Ele enquanto você viver nessa terra. Amém? Vamos orar?